compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do Canão, ali da Zona Sul, sim. Mas o rap é compromisso, meu irmão, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do Canão, ali da Zona Sul, sim. Brooklyn, fala galera, professor Williams na área, começando aqui mais um episódio do nosso canal TV História. Passamos aí um tempo afastado, mas voltamos com tudo, chegamos firme, chegando forte e já com a pedrada. Primeira Guerra Mundial, galera. Tamo junto, galera, valeu! O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do Canão. Bom, galera, então a Primeira Guerra Mundial é um conflito que ocorre entre os anos de 1914 até 1918, ou seja, no início do século XX. Século XX que o historiador britânico Eric Hobsbawm, no seu livro A Era dos Extremos, ele nos diz que o século XX é o breve século XX. O Eric Hobsbawm, ele se refere dessa forma, o breve século XX. Como nós sabemos, um século ele tem a durabilidade de 100 anos. Mas para o Eric Hobsbawm, o século XX teria apenas 77. Ele teria começado em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e terminado em 1991, com o fim da Guerra Fria. Então, para o Eric, o que marca o início do século XX é a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e o término do século XX é a Guerra Fria, em 1991, final da Guerra Fria. Teria, portanto, não 100 anos, mas 77. Por isso esse termo, o breve século XX. Esse século XX, pessoal, que também é chamado por alguns historiadores como século tenebroso. Quando a gente fala, em tenebroso, a gente imagina algo catastrófico, algo trágico, e era exatamente o que aconteceu nesse século. Nós temos no século XX a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ainda em 1918 nós temos a pandemia da gripe espanhola. Em 1929 nós temos a Grande Depressão. Na década de 30 nós temos o nazismo, o fascismo. Em 1936 nós temos a Guerra Civil Espanhola. Entre 1939 a 1945 nós temos a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, em 45 a 91, nós temos a Guerra Fria. Dentro da Guerra Fria, nós temos a Guerra do Vietnã e a Guerra das Coreias. Nós temos a ditadura de Getúlio Vargas aqui no Brasil, que foi de 1937 a 1945, o chamado Estado Novo. Nós temos a ditadura militar de 1964 a 1985. Nós temos o Apartheid, que era a ideia de brancos e negros não podiam conviver juntos. Então tinha a escola do branco, a escola do negro, o restaurante do branco, o restaurante do negro. Isso na África, onde o Mandela, o Nelson Mandela, foi um dos homens responsáveis por lutar contra o Apartheid. Então perceba, pessoal, o quanto de tragédias aconteceram no século XX. Por isso esse século é apelidado por alguns como século tenebroso. E esse século XX, nos deixou uma herança. Que herança, professor? O pessimismo. A nossa sociedade é uma sociedade pessimista. É uma questão de historicidade, tá, pessoal? O que é historicidade? É a ideia de que o homem é filho do seu tempo. E cada homem se comporta a partir da época em que ele está inserido. Com sentimentos, com emoções, com culturas, com estilo de vida, etc. e tal. Então, se a gente for olhar o século XIX, se a gente analisar o século XIX, a gente percebe que no século XIX nós tivemos a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial surgiram novos equipamentos tecnológicos. A lâmpada, o rádio, o automóvel. A história se tornou uma ciência no século XIX. A geografia se torna uma ciência no século XIX. A escravidão começa a ser abolida no século XIX. Então o século XIX, pessoal, está progredindo, está evoluindo. Então quem habitava no século XIX tinha um sentimento otimista de que o futuro seria um lugar melhor. Porque perceba, a galera que está morando no século XIX, que vivia no século XIX, está percebendo esse progresso que está ocorrendo.
Então, eles tinham um sentimento otimista. Mas, quando chega no século XX, olha as coisas que estão acontecendo nesse século. Primeira Guerra, gripe espanhola, Grande Depressão, nazismo, fascismo, Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, ditadura de Vargas, ditadura militar. Tem como uma pessoa ser otimista dentro desse período? Não. Então as pessoas que estavam vivendo no século XX tinham a sensação, tinham um pensamento pessimista. E é assim que nós se comportamos na nossa sociedade atual. A nossa sociedade é uma sociedade pessimista, pois herdou isso do século XX. Nós acreditamos que estamos caminhando para o final dos tempos. Basta você pegar a pandemia do coronavírus, né? Nós que vivenciamos a pandemia do coronavírus, o que é que a gente escutava das pessoas ao nosso redor? Que aquilo era o final dos tempos, não é? A pandemia mal acabou e começou uma guerra, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Então, tudo isso fazia com que as pessoas passassem a acreditar que nós estávamos caminhando para o final dos tempos, pois nossa sociedade é uma sociedade pessimista, onde não existem mais as utopias. Herdamos isso, portanto, do século XX. Beleza, pessoal? Então, a Primeira Guerra Mundial acontece em 1914 a 1918, e antes da guerra ocorrer, a sociedade, sobretudo a sociedade europeia, vivia a Belle Époque. O que é a Belle Époque? A Bela Época. Bela Época provocada com o advento da Revolução Industrial, os automóveis, a lâmpada, telefone. Tudo isso, portanto, fazia com que a sociedade, principalmente a europeia, estivesse vivendo em um mar de rosas. As madames convidavam as suas amigas, vamos lá em casa para tomar um chá no final da tarde, né? Bater um papo, escutar rádio, né? Ouvir música. Então isso era a Belle Époque, a sociedade que estava vivendo a Bela Época, um momento de esplendor. Mas essa Belle Époque estava alicerçada, estava sendo construída em cima de um barril de pólvora que podia ser, né, explodir a qualquer momento. Porque nós tínhamos a paz armada. O que é a paz armada, professor? Olha o termo, gente. Paz armada. De paz não tinha nada. Porque a paz armada era o serviço militar obrigatório. Os países, né, obrigando os rapazes a se alistar no exército. Corrida armamentista. Os países cada vez mais produzindo mais armas. Produzindo novas armas constantemente. E isso dividiu a sociedade em dois grupos. Os pacifistas e os belicistas. Os pacifistas, aquela galera que era paz e amor, contra o uso de armas, e os belicistas, que eram os homens favoráveis ao armamento. Então, isso é a paz armada. Serviço militar obrigatório e a corrida armamentista, cada vez mais os países produzindo novas armas de fogo. Segundo ponto que essa sociedade da Belle Époque estava vivendo era o revanchismo. Em 1870 a 1871, a França e a Alemanha se envolveram em uma guerra, a chamada Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha, né, que na época a gente chamava de Prússia, então nós temos França e Prússia que se envolvem em um conflito bélico, e nessa guerra, né, a França sai derrotada e perde o seu território da Alsácia-Lorena. A França tem um território chamado de Alsácia-Lorena, onde a Alemanha tomou. A Alemanha toma o território da Alsácia-Lorena, que pertencia aos franceses. Então, na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, a França perde. Isso vai desencadear o que nos franceses? Um sentimento de revanchismo. A França quer uma revanche. A França quer lutar com a Alemanha e se vingar. Então, olha como a sociedade da Belle Époque está vivendo. Paz armada, revanchismo. Temos ainda, pessoal, a corrida imperialista. O que é o imperialismo? Os países desenvolvidos cada vez mais conquistando novos territórios, né, a fim de dominar o mundo. E aqui a Inglaterra, que era uma grande potência imperialista, que tinha conquistado vários países do mundo, sobretudo países localizados no continente africano, a Alemanha quer tomar os territórios que pertenciam à Inglaterra.
Então a Alemanha quer tomar de assalto as terras que pertenciam aos ingleses. Por isso está ocorrendo também uma treta absurda entre a Inglaterra e a Alemanha. Então, olha, pessoal, que coisa interessante. França tem uma treta com quem? Com a Alemanha, por causa da Guerra Franco-Prussiana. A Inglaterra tem uma treta com que país? Com a Alemanha, porque a Alemanha está querendo pegar o território da Inglaterra. Então perceba que França e Inglaterra têm um inimigo em comum. Que inimigo é esse? A Alemanha. É por isso que vai ocorrer uma aliança entre a França e a Inglaterra, a chamada Entente Cordiale. França e Inglaterra, em 1904, formam uma aliança chamada de Entente Cordiale. Por que elas se formam? Por que elas se unem? Porque elas têm um inimigo em comum. Que inimigo é esse? A Alemanha. E o mais engraçado, o mais interessante de tudo é que, se vocês lembrarem da Guerra dos 100 Anos, que aconteceu lá na Idade Média, a Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra. França e Inglaterra lutaram na Guerra dos 100 Anos, mas agora elas estão juntas, lado a lado. Por quê? Porque elas têm um inimigo em comum, a Alemanha. Então, França e Inglaterra formam essa aliança, a Aliança Cordiale, em 1904, que mais tarde vai receber a adesão de um outro país, que é a Rússia. Aí sim nós teremos a Tríplice Entente. França, Inglaterra e Rússia. Tríplice Entente. E do outro lado, a Tríplice Aliança. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Perceba então que os dois lados se formaram. De um lado eu tenho uma Tríplice Entente, do outro lado eu tenho uma Tríplice Aliança. Qualquer coisinha ia explodir aquele barril de pólvora que eu tinha dito a vocês. A sociedade da Belle Époque foi construída em cima de um barril de pólvora. E a qualquer momento, qualquer faíscazinha, esse barril de pólvora iria explodir. E vai explodir com o assassinato do Duque Francisco Ferdinand. Em 1914, o imperador do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinand, juntamente com a sua esposa, é assassinado a tiros. Isso, portanto, vai desencadear na Primeira Guerra Mundial. Os países da Tríplice Aliança, que era formado por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, irão decretar guerra contra a Entente, iniciando, portanto, a Primeira Guerra Mundial. Perceba então que a Primeira Guerra ela aconteceu por um conjunto de fatores. Eu disse para vocês então que a sociedade da Belle Époque está sendo construída em cima de um barril de pólvora. Que pólvora é essa? A paz armada. Vamos retomar? O que é a paz armada? A corrida armamentista e o serviço militar obrigatório. O revanchismo. O que é o revanchismo? O sentimento que os franceses têm de revanche por ter perdido para a Alemanha a Guerra Franco-Prussiana. Nós temos também a corrida imperialista, os alemães querendo tomar o território da Inglaterra. Nós temos a formação de aliança, de um lado a Tríplice Entente, do outro a Tríplice Aliança. E por fim, nós temos o assassinato do Duque Francisco Ferdinand. Isso foi o estopim, o que irá provocar a Primeira Guerra Mundial, que inicia em 1914. Beleza, galera? Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a Primeira Guerra, sobre as fases do conflito. A guerra de movimento, a guerra de trincheiras, uma nova fase de guerra de movimento, as tecnologias de guerra, o Tratado de Versalhes. Então, a gente vê isso na nossa próxima aula. Beleza, galera? Tamo junto, rapaziada. Continue assistindo o nosso vídeo, continua compartilhando, dando like, se inscreve aí no canal se tu ainda não for inscrito. Tamo junto, galera. Família TV História. Valeu!